Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Lima e estou de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Nós já começamos a ver em aulas anteriores as funções oxigenadas. Vimos primeiro o álcool, vimos fenol, cetona, éter. Para dar continuidade, a gente vai ver ácidos carboxílicos e aldeídos, tá bom? Então vamos lá. Formigas. Por que tem formiga aqui, pessoal? Olha só. Encontrado em formigas, o ácido metanóico, que tem a fórmula CH2O2, também conhecido usualmente como ácido fórmico. Ele é um líquido incolor de cheiro forte que pode causar dor e irritação quando entra em contato com a pele. Então, aquela sensação de dor quando você sente, até irritação, alergia que algumas pessoas têm quando é picado por uma formiga, é provocado pela injeção dessas substâncias na pele, tá? Sua aplicação se dá, por exemplo, no tingimento de tecidos, na produção de desinfetantes, no tratamento do reumatismo e no combate de ácaros. Então, essa substância ela tem o nome de ácido fórmico porque são encontrados em formigas, tá? O ácido fórmico, ele é um ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele é substância orgânica que vai apresentar o grupo carboxila. O que é o grupo carboxila? Ele é um grupo formado pela união da carbonila com a hidroxila. O que é a carbonila? C dupla O. O que é a hidroxila? OH. Se eu junto esses dois grupos, eu vou formar a carboxila que está aqui no centro da tela de vocês. C dupla O, OH. Então, vai ser a nossa primeira função que vai ter 2 oxigênios no grupo funcional. Se eu pegar esse grupo carboxilo e imaginar ele fechando, ele vai ficar COOH, tá? Então, eu posso escrever de uma forma ou de outra. Aqui na tela de vocês também tem exemplos de ácidos carboxílicos. Todas essas 4 estruturas colocadas na parte de baixo da tela de vocês são de ácidos carboxílicos, tá? Todos têm um grupo carboxila. Para fazer a nomenclatura de um ácido carboxílico, o processo é muito parecido com aquilo que vocês aprenderam lá no hidrocarboneto. Prefixo, infixo, sufixo. Só que agora coloca a primeira palavra ácido, tá? Prefixo refere-se ao número de carbonos, pode ser met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec. Infixo refere-se ao tipo de ligação entre carbonos. Se tem apenas ligações simples, o infixo é an. Se tem ligação dupla, o infixo é en. Se tem ligação tripla, o infixo é in. E agora o sufixo para ácido carboxílico é oico, tá? Por exemplo, o nosso primeiro ácido, aí no canto superior esquerdo, ele tem apenas um carbono. Coloco primeiro a palavra ácido. Quando tem apenas um carbono, o prefixo é met. Só tem um carbono, então não existe a possibilidade de ter ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então não pode ser o infixo nem em e nem o in. Só pode ser an. E ele é um ácido carboxílico, ele termina com oico, ácido metanóico, tá? Esse que é conhecido usualmente com o nome de ácido fórmico, tá bom? Esse que é o ácido fórmico, é o ácido da formiga. O próximo, coloca a primeira palavra ácido. Na cadeia nós temos 2 carbonos, o prefixo para 2 é et. Somente ligações simples entre carbonos, então o infixo vai ser an, terminação oico, ácido etanóico. O ácido etanóico é o ácido acético, que é o vinagre, tá? O próximo, coloca a primeira palavra ácido. Ele é um ácido que tem 3 carbonos, 3 é prop. Apenas ligações simples entre átomos de carbonos, an, terminação oico, ácido propanóico. E o último caso, nós temos um ácido carboxílico de cadeia ramificada. Quando a cadeia é ramificada, a gente vai ter que, primeiro, enumerar a cadeia principal para justificar quais são as ramificações e aplicar a nomenclatura, certo? Cadeia principal geralmente é aquela que tem maior número de carbonos. Se eu conferir direto, nesse caso a partir do grupo funcional da direita para a esquerda, eu tenho 4 carbonos.
Se eu contar até o terceiro e descer, eu vou ter 4 carbonos. Então, tanto uma sequência quanto a outra vai dar a mesma quantidade. Por isso que a cadeia principal vai ser, eu vou escolher essa direto aqui. Aquilo que sobrou fora da cadeia principal são as ramificações. Então, eu vou ter uma ramificação em cima com um carbono, o nome dele é metil. Uma ramificação embaixo com um carbono, também é metil. Para fazer a nomenclatura, coloca primeiro a palavra ácido. Agora vem as ramificações em ordem alfabética. Eu tenho metil em cima, metil embaixo. São 2 metil, então vai ficar dimetil. Qual é a posição, qual é a localização desses 2 metil? O primeiro está no carbono número 2, o segundo está no carbono número 3. Então vai ficar 2,3 dimetil. Já não tem mais nenhuma ramificação, agora é a cadeia principal. Cadeia principal com 4 carbonos é but. Ligações simples entre carbonos, an. Ele é ácido carboxílico, termina com oico. Então vai ficar ácido 2,3-dimetil butanoico. Além da nomenclatura oficial, a gente vai ter também a nomenclatura usual. A nomenclatura usual é baseada no produto, na característica de onde é encontrado esse ácido. Tá? Por exemplo, o primeiro ácido que tem apenas um único carbono é chamado de ácido fórmico. Por que ácido fórmico? Porque ele é o ácido encontrado em formigas. Tá? Então, a nomenclatura usual dele é baseada de onde ele é encontrado, tá certo? O segundo, o ácido que tem 2 carbonos, é o ácido acético. Acético porque ele é encontrado no vinagre. Em latim, acetum significa azedo, quer dizer que é ácido. Tá? O próximo é o ácido butírico, é o ácido encontrado na manteiga. Lembra lá que manteiga em inglês é butter, ou então butter, dependendo de onde se pronuncia, né? Então, aquele match próprio but, o but que a gente tem de 4 carbonos, é derivado dessa substância, do ácido butírico, tá? Por que esse nome? Porque ele vem da manteiga, certo? E esse último ácido, que ele tem 6 átomos de carbonos, é o ácido caproico. Por que o ácido caproico? Porque ele é encontrado em cabras, que vai dar aquele cheiro forte, o cheiro muito característico das cabras, é devido a esse ácido caproico. Bom, é importante lembrar dessas nomenclaturas usuais do ácido carboxílico, porque as nomenclaturas usuais do aldeído, do éster e também de sais orgânicos é baseado na nomenclatura do ácido. Então, os outros que a gente vai ver é baseado nessa nomenclatura. Aí vai ser importante vocês darem uma estudada, dar uma procurada aí, pesquisada em outras nomenclaturas usuais de ácido carboxílico, tá bom? Vamos lá, com 1 carbono é o fórmico, com 2 é o acético, com 3 propílico, com 4 butírico, com 6 é o caproico, tá bom? Propriedades. Primeira propriedade de ponto de fusão e ponto de ebulição. Bem, o ácido carboxílico ele tem a presença do grupo carboxila. E esse grupo carboxila ele é capaz de fazer 2 pontes de hidrogênio. Então, o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição são elevados por causa disso. Essas moléculas vão estar muito presas umas às outras. Então, para eu conseguir vaporizar, por exemplo, eu preciso quebrar essas pontes de hidrogênios, que é, no caso, a mais intensa das forças que tem. Então, por isso que o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos ácidos carboxílicos eles são elevados, tá bom? À medida que você aumentar o número de carbonos, vai aumentar também o ponto de fusão e de ebulição. O ponto de fusão e ebulição do ácido carboxílico ele é até mais alto que o do álcool, tá? Fase de agregação. Quando você tem monoácido, o que é o monoácido? Quando tem apenas um único ácido carboxílico, com até 9 átomos de carbonos, eles são líquidos. Já a partir disso aí, eles vão ficando sólidos, tá? Parecido com uma cera. Por isso que veio o nome de ácido gráfico, como se fosse uma graxa. Quando o ácido ele tem uma cadeia muito grande, muito longa. Então, o que são os ácidos gráficos? São ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, até 9, ele é líquido. De 10 para cima, vai criando aspecto de cera, que é chamado de ácido gráfico. A densidade. Os ácidos carboxílicos têm
eles são mais densos que a água, né? Os de menor cadeia são mais densos do que a água. Solubilidade. Os ácidos de até 4 átomos de carbono são muito solúveis em água. Com 5 já é parcialmente, acima disso já é praticamente insolúvel. Lembrando que quanto maior o número de carbonos, maior vai ser o caráter apolar da substância. Tá? Então ele vai se tornando insolúvel em água. Aplicações. O ácido metanóico ou ácido fórmico, que é a nomenclatura usual, é um líquido incolor tóxico que possui cheiro forte. É empregado em litismos de tecidos, fabricação de desinfetante e na produção de filtros e protetores solar. Já o ácido etanóico, que é o ácido acético, é encontrado como líquido incolor, muito tóxico, de cheiro penetrante e saboroso. É usado na preparação de perfumes, corantes e vinagre. Então, o vinagre que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele é uma solução de ácido acético. Beleza? Vamos ver a próxima função. Aldeído. Aldeído, ele vai ter um grupo funcional até um pouco parecido com o do ácido carboxílico, só que com apenas um oxigênio. Ele não tem 2 oxigênios igual ao ácido carboxílico. E, na verdade, o aldeído, ele tem o mesmo grupo funcional da cetona, que é o C-O. Só que para ser uma cetona, esse C-O tem que estar entre carbonos. Se ele estiver na extremidade da cadeia, ele vai ser um aldeído. C-O ao longo da cadeia é cetona, na ponta, na extremidade, é um aldeído. Como ele vai estar na extremidade, ele vai estar ligado a um hidrogênio. Ligado a um hidrogênio, esse grupo recebe o nome de aldoxila, tá? É o aldoxila. Formila ou metanoíla, mas a aldoxila é mais comum para eles. Então, tá aí. O C-OH sempre vai estar na extremidade da cadeia, tá? Ou você imagina esse grupo fechando, eu vou ter CHO. É a outra forma de representar. Na parte de baixo da tela de vocês tem exemplos de aldeídos. Não se esqueçam, não confundam com ácido carboxílico e nem com acetona. O ácido carboxílico são 2 oxigênios, C-OH. O aldeído é apenas um, C-OH. A acetona é C-O ao longo da cadeia. O aldeído é C-O na extremidade da cadeia. Então, tem que começar a prestar atenção nesses detalhes para não se atrapalhar, tá bom? Vamos lá fazer o processo de nomenclatura dos aldeídos. A regra de nomenclatura é praticamente a mesma que você já tem aprendido nas funções anteriores. Prefixo, infixo, sufixo. No caso, para aldeído, o sufixo é -al. Todo aldeído vai terminar com -al. Então, você vai ter lá metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal, heptanal e vai indo. Todo aldeído vai terminar com -al, tá bom? Prefixo é a quantidade de carbonos que tem na cadeia. Se for 1 carbono, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Tá? Então, de acordo com o número de carbonos, vai ter um prefixo determinado. O infixo é relativo ao tipo de ligação que tem entre carbonos. Se tiver ligações simples, an. Ligação dupla, em. Ligação tripla, in. E o sufixo para aldeído é -al. Bora ver lá os exemplos. O nosso primeiro aldeído, colocado aí na tela de vocês, ele tem apenas um carbono, então ele é met. Se tem apenas um carbono, não existe a possibilidade de ter ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, o infixo só pode ser an. Ele é aldeído, termina com -al. Então, vai ficar metanal. O próximo é uma cadeia que tem 2 carbonos, et. Ligações simples entre carbonos, an. Terminação, -al, etanal. O próximo tem 3 carbonos, prop. Ligação simples, an. Terminação, -al, propanal. Os próximos aldeídos, o próximo aldeído na parte de cima, canto direito, ele é um aldeído de cadeia ramificada. Quando tem cadeia ramificada, nós vamos ter que enumerar a cadeia principal e identificar as ramificações. Cadeia principal, geralmente é aquela que tem maior número de carbonos. Contando a partir do carbono da direita, porque é ele que tem um grupo funcional,
a minha cadeia principal ela vai ter 4 átomos de carbono. Aquilo que ficou fora da cadeia principal é chamado de ramificação. Eu tenho 2 ramificações, cada uma delas com um carbono. O nome dela é metil. Vamos colocar primeiro os nomes das ramificações na ordem alfabética e por último o nome da cadeia principal. Então eu vou ter 2, 3 dimetil, a cadeia principal tem 4 carbonos, but, ligações simples, an, ele é um aldeído, termina com al, butanal. Vejo que eu não preciso colocar a localização do grupo funcional, porque no aldeído sempre vai estar no carbono número 1, sempre, tá? Na próxima cadeia, nós temos uma cadeia com 3 carbonos, prop, ligações simples, an, e ele é aldeído, terminação al. Só que eu tenho 2 aldeídos nas 2 extremidades, tá? Então eu tenho que colocar dial, para dizer que são 2 aldeídos. Esse propano, esse O, ele não tem nenhum significado químico. É só para não ficar propandial. Parece que tem uma quebra ali, né? Tem uma pausa, tem uma lombada no meio. Propandial. Então o O é para melhorar a pronúncia. Propandial, tá certo? Ele não tem nenhum significado químico. Nomenclatura usual dos aldeídos. A nomenclatura usual do aldeído, ele é baseado na nomenclatura usual do ácido carboxílico. Então, por exemplo, o ácido carboxílico de apenas um único carbono é o ácido fórmico. O aldeído de um carbono é aldeído fórmico, tá? Ou formaldeído. O ácido carboxílico de 2 carbonos é chamado de ácido acético. O aldeído de 2 carbonos é aldeído acético ou acetaldeído. O aldeído de 3 carbonos, o ácido de 3 carbonos é o ácido propiônico. Então, o aldeído de 3 carbonos é o aldeído propiônico. Então, a nomenclatura do aldeído, a nomenclatura usual do aldeído, é basicamente a mesma nomenclatura usual do ácido carboxílico, só colocando primeiramente a palavra aldeído. Propriedade: ponto de fusão e ponto de ebulição dos aldeídos. O aldeído tem uma carbonila na extremidade, o que vai tornar essa extremidade polar. Tá? Aldeídos com menor número de carbonos, eles são polares, tá bom? Por isso que o ponto de fusão e o ponto de ebulição ele vai ser um pouco mais elevado do que os compostos apolares, como os hidrocarbonetos, por exemplo. Tá? Só que ele tem um ponto de fusão e ebulição menor que do álcool, porque o álcool tem uma ponte de hidrogênio. Então, o ponto de fusão, ponto de ebulição do aldeído é maior do que o dos compostos polares e menor que do álcool de ácido carboxílico. Fases de agregação. Aldeídos pequenos com 1 ou 2 átomos de carbono são gasosos. Já acima disso, eles são líquidos, tá? Exceto aqueles de massa muito grande. Se tiver muito carbono, a massa muito grande, eles são sólidos, tá bom? Mas os que a gente mais utiliza são os de 1 e de 2 carbonos, eles são gases. A densidade. Os aldeídos menores e mais simples são menos densos do que a água. No caso, se fosse uma mistura dele com a água, ele iria ficar na superfície. Solubilidade. Os aldeídos menores e mais simples, por causa do grupo carbonila, têm caráter polar, portanto, são solúveis em água. A água também é polar. Semelhante dissolve semelhante, tá? Só que à medida que aumenta a cadeia carbônica, vai aumentando o caráter apolar. Então, ele vai diminuindo a solubilidade em água, até se tornar insolúvel. Aplicação. Os aldeídos são utilizados como desinfetante, na conservação de peças anatômicas, na obtenção de resinas e inseticidas e na fabricação de espelhos comuns. No caso assim, pessoal, por exemplo, o primeiro aldeído de um único carbono é o formaldeído ou formol. Formol ele é utilizado para conservar animais, sabe aqueles animais que tem em laboratórios, que fica dentro de um líquido, ele fica conservado? Ou então, até mesmo conservar o corpo de uma pessoa em um velório, por exemplo, para poder ficar por um período maior, tá certo?
então eles aplicam formol, tá certo? Então essas peças anatômicas são preservadas com a aplicação de formol, que é o formaldeído, é o menor aldeído que tem. Enfim, e também alguns produtos de alisamento de cabelo, né? Tem às vezes a presença de formol. Só que não é indicado utilizar esses produtos, porque eles são muito tóxicos e muito agressivos. Causa irritação na pele, uma sensação de como se estivesse queimando. Então, os especialistas falam que não é para utilizar produtos à base de formol. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje, tá? A gente vai assim aos pouquinhos. Na próxima aula a gente continua e vê outras funções oxigenadas, tá bom? Tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Valeu! Um forte abraço em todos.